Assim, o Brasil não vai dar certo. O título da crónica desta semana de Miguel Sousa Tavares no Expresso é o ponto de partida para mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos também das polémicas mais recentes a envolver o ex-ministro das Infraestruturas e o ex-ministro da Defesa. E temos o habitual improviso reservado para a parte final. Eu sou a Paula Santos. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Olá, viva Miguel. Viva Paula. Esta semana faz um retrato mais detalhado do Brasil pós-Bolsonaro para concluir que a situação política ainda está longe de ser pacífica, até pela instabilidade evidente do ponto de vista militar e que resulta ainda da fratura entre os apoiantes de Lula da Silva e Jair Bolsonaro. E a questão é preocupante, Miguel, até pelo peso que as Forças Armadas brasileiras têm no próprio continente americano. Sim, pelo peso, pela tradição que há de intervencionismo, embora os tempos sejam diferentes e embora hoje em dia eu penso que aquilo que sobretudo retém as Forças Armadas brasileiras, eu não digo que elas estejam predispostas iminentemente a fazer um golpe. Agora, que há muitos militares com espírito golpista nas Forças Armadas brasileiras, não tenho dúvida. Aquilo que as retém, de facto, é a conjuntura internacional. E quando, logo a seguir aos acontecimentos de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, a reação imediata de países como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a União Europeia, etc., em apoio ao governo legítimo de Lula da Silva foi determinante para calar qualquer tentativa de adesão do setor militar aos golpistas. Isso é determinante, isso não existia em 1964, quando os militares tomaram o poder do Brasil, e durante todo o longo período traumático de ditadura militar aqui no Brasil. Esse é o fator que mudou tudo. Agora não nos esqueçamos que o Brasil é diferente, o Brasil tem umas forças armadas extensíssimas, são as segundas maiores da América, que não tem justificação clara, porque o Brasil não tem inimigos, não tem ameaças externas, não pertence a nenhuma aliança militar, e portanto temos aqui um corpo extensíssimo de militares, de oficiais militares que estão condenados à ociosidade, a quem Bolsonaro deu milhares de empregos para acumularem com as suas patentes militares e com os vencimentos, e que neste momento não tem nada que fazer. Lula obviamente está a dispensá-los, aos milhares também, e são pessoas muito marcadas pela extrema-direita, não serão propriamente, Bolsonaro não era propriamente o ídolo deles, até porque Bolsonaro era um antigo capitão que foi despedido do exército por indecente e má conduta, mas não há dúvida que ele teve um flerte permanente com os militares, patrocinou os militares em toda a ordem e era um deles, apesar de tudo, enquanto que Lula representa para os militares o pior. Eles consideram Lula um comunista, consideram o PT uma seita de comunistas. Em qualquer pessoa que seja de esquerda, os militares veem comunistas e, portanto, é uma situação muito tensa que eu espero que aos poucos se vá dissolvendo, mas que está longe de estar pacificada. Tudo isto implica uma delicada gestão política de um dossiê, lá está, sensível, e obrigaria a puxar pelo bom senso de um presidente. Um perfil que, já o referiu algumas vezes neste podcast, não corresponde ao que Lula tem vindo a protagonizar. Nesta crónica, o Miguel volta a dar alguns exemplos que sustentam esta ideia. Sim, eu dou por exemplo, o Lula esteve esta semana, fez a primeira viagem de Estado à Argentina. A Argentina, do ponto de vista político no Brasil, não só é visto como um país que vai a caminho da bancarrota, liderado pelo novo peronismo, entrou por uma via esquerdista que está a correr tudo mal na Argentina. Lula foi lá dar o seu apoio, inclusive prometeu o apoio financeiro, e depois ainda desafiou a Argentina a juntar-se ao Brasil no apoio financeiro, de solidariedade e com carinho, como ele disse, a Cuba e à Venezuela. Ou seja, este é o discurso que o Lula de facto não pode ter, ele não pode voltar atrás para uma política externa em que parece mais empenhado em apoiar todos os regimes de esquerda
antidemocráticos na América do Sul do que integrar-se numa onda de democracia, de democratização dos países da América do Sul. Neste momento, a América do Sul, a América Latina está dividida entre os países que entraram pelo caminho da democratização e os países de esquerda, como a Nicarágua, Cuba, a Venezuela, etc., que entraram pelo caminho inverso. E Lula, ao parecer escolher determinantemente o caminho do esquerdismo antidemocrático como Cuba e a Venezuela, ele está mais uma vez a desafiar os demónios da vida política brasileira. É preciso não esquecer que ele ganhou a eleição apenas pela diferença de 1,5 milhão de votos, que representa 1%. 1% do colégio eleitoral deu a vitória a Lula da Silva, portanto, e não é apenas, quer dizer, não foi dividido entre ele ganhar com 50,9 e do outro lado estarem votos que uns eram contra Lula, outros eram mais ou menos, não. Todos os que votaram contra Lula odeiam Lula da Silva. Ele é odiado por quase metade dos brasileiros, não há aqui meio termo. Metade dos brasileiros está do lado dele e metade odeia Lula da Silva. Portanto, ele está a caminhar sobre gelo fino. E então manifestações como essa, manifestações como que ele já deu sinais de que quer terminar com a independência do Banco Central, por exemplo, são coisas que põem os adversários de Lula e mesmo alguns que estão dentro da coligação que ele fez para governar, de partidos centristas e personagens que não são propriamente esquerdistas, estão a ficar de cabelos em pé. A equipe económica de Lula, esfiada por Fernando Haddad, fala com os empresários, tem um discurso e a seguir vem Lula e vem os mais próximos dele e tem um discurso completamente oposto. Isso serve para aumentar a tensão política, que é patente em todo lado, e todas as conversas que eu tenho aqui com brasileiros, é exatamente isso que se sente. Estão absolutamente divididos ao meio. Saltamos para este lado do Atlântico, onde tomou nota de uma frase dita por estes dias por Augusto Santos Silva: devemos combater-nos uns aos outros pelas ideias e não por esta lógica de tentarmos descobrir a roupa suja. Esta é a frase de Santos Silva. O presidente da Assembleia tenta colocar água na fervura de todas as polémicas mais recentes na política, que envolvem sobretudo o PS, mas para si o apelo é insustentável. Porquê, Miguel? Porque não é indiferente o caráter das pessoas que nos governam e que aquilo que ele chama de roupa suja, eu interpreto, quando deixem para lá os casos que eventualmente comprometem os políticos na maneira como eles falam, nas mentiras que eles dizem, nas omissões, nos discursos de tentar contornar a verdade conhecida como tal, porque isso não é importante. O que é importante é os resultados e a forma como eles governam. Ora, eu acho que este discurso é insustentável, porque este discurso é quase um apelo à falta de ética na política. É aquilo que eu escrevi, talvez inspirado pela cena brasileira, citando o velho Admar de Barros, que era um senador paulista e depois governador, que teve aquela frase imorredoira que é: eu roubo mas faço. Essa do eu roubo mas faço não se aplica literalmente, como é óbvio, à cena política portuguesa e aos casos que temos visto, pelo menos à maior parte deles, mas é o ponto a que conduz essa subalternização das questões de caráter e das questões éticas no desempenho da política. Isso não é sustentável, porque nós não apenas precisamos de quem nos governe com competência e com resultados, mas também de quem seja, não direi um exemplo, mas pelo menos alguém que seja isento de uma conduta que nós não possamos aceitar. Eu costumo ter um critério que é: eu não gosto de ver a dirigir o meu país pessoas que eu não gostasse de convidar para jantar em minha casa. E esse é, no limite, o critério. Quer dizer, nós não podemos aceitar que pessoas que são ou desonestas ou mentirosas estejam à frente dos destinos de um país, por melhor que eles sejam competentes a governar. E é aí que o Miguel lembra alguns exemplos recentes, e falemos então dos casos que temos visto, para usar as suas palavras, e destes desenvolvimentos em torno de Pedro Nuno Santos e João Gomes Cravinho, que o deixam, lá está, na dúvida. Sim, eu não consigo entender como é que Pedro Nuno Santos diz que um mês depois de ter saído do governo, depois de ter assistido a toda a polémica sobre a indemnização de Alexandre Reis, depois de ter dito que ia investigar, mandar investigar quem é que pagou a indemnização, como é que pagou, quem é que tinha conhecimento,
então diz que estava sentado em casa, puxou a fita do tempo atrás, de repente puxou a fita das mensagens de telemóvel de atrás e lá estava. Descobriu uma mensagem do secretário de Estado para ele a anunciar a indemnização e ele concordou. Ora, isto é extremamente grave, quer dizer, é preciso nós acreditarmos que um ministro das infraestruturas, que tem a tutela da empresa pública TAP, confrontado com uma indemnização de €500 mil a pagar um administrador, diz que sim e não se lembra que disse que sim. Ou acreditamos nesta versão extraordinária do ministro, ou então não acreditamos nela, ele está a mentir, e se acreditamos nela, eu fico de cabelos em pé, porque temos aqui alguém que está à frente de uma coisa pública, de uma empresa deficitária, onde os portugueses puseram mais de 3 mil milhões de euros, e tranquilamente autoriza uma indemnização de €500 mil e não se lembra que autorizou. É assim que se governa a coisa pública? Eu acho extraordinário. Quanto a João Gomes Cravinho, também achei absolutamente fantástico que ele, depois de já ter ido uma vez ao Parlamento, onde se torceu por todos os lados para dizer que não sabia da derrapagem das despesas no Hospital Militar, que só soube posteriormente, etc., desta vez disse que, confrontado com o relatório sobre as despesas, não disse nada. E ao não dizer nada, ninguém poderia inferir daí que ele tinha autorizado a despesa. Isto é absolutamente extraordinário. Quer dizer, é como se alguém me viesse dizer, olha, eu vou matar fulano. E eu, que tinha o poder de evitar essa morte, não disse nada. E então, ao não dizer nada, ninguém pode dizer que eu autorizei a morte de fulano. É claro, isto é jogar com as palavras, isto são jogos de malabarismo, isto é o tal exemplo que eu dei das pessoas que, em minha opinião, e eu peço desculpa, não têm personalidade, não têm caráter suficiente para estar à frente de um governo. Traçado o retrato da crónica semanal, seguimos então para o improviso. Há uma discussão que tem vindo a subir de tom à medida que se conhecem os custos da construção da obra principal que vai acolher em Lisboa as Jornadas da Juventude. Além dos atrasos que se tornam difíceis de compreender e da adjudicação direta por força desse calendário, temos de um lado a Câmara a dizer que está a executar aquilo que são as indicações da Igreja, do outro os que questionam não só a derrapagem como a justificação de que a obra vai servir para outros eventos futuros. Mais uma vez, temos aqui um caso onde faltou planeamento e faltam agora explicações. Paulo, às vezes este país é tão previsível que a gente não sabe se há de rir ou se há de baixar os braços e desistir, porque esta história das Jornadas Mundiais da Juventude e dos atrasos e dos custos que vão derrapar, não é? Era tão previsível desde o início que eu fico espantado como é que ainda volta a acontecer mais uma vez e outra vez e outra vez e outra vez, e depois só no final é que as pessoas se escandalizam. Desde o início, para mim, a primeira questão é esta. Porquê que nós organizamos as Jornadas Mundiais da Juventude? Será que ainda não aprendemos que somos um país pequeno demais para estas grandezas? Não aprendemos com o Euro 2004, onde fomos construir 8 estádios de futebol, dos quais 4 estão às moscas? E agora ainda temos o presidente da Federação Portuguesa de Futebol que quer se candidatar a fazer o Mundial de Futebol. Eu digo sinceramente, eu quando ouço o presidente da Federação de Futebol a querer candidatar-se com a Espanha e depois com a Ucrânia, o cúmulo da hipocrisia, a fazer o Mundial de Futebol, apetece-me puxar da pistola, sinceramente. Enquanto contribuinte, apetece-me puxar da pistola, porque eu acho que estão a brincar connosco. E esta história da Jornada das Mundiais da Juventude é a mesma coisa. Eu quando li o comunicado da Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude da Igreja Católica, assinada pelo Bispo Américo Aguiar, a dizer que é preciso compreender que Lisboa não tinha infraestruturas preparadas para receber 1 milhão de pessoas, eu pergunto-me, então porquê que a Igreja quis fazer aqui as Jornadas Mundiais da Juventude? Se sabem que não temos infraestruturas preparadas para receber 1 milhão de pessoas em agosto, se o Governo também sabe, se a Câmara Municipal também sabia, porquê que só agora é que o dizem? E porquê que só agora é que vão a galope, em cima, a 6 meses da realização do evento, é que vai ser tudo feito por ajuste direto, porque já não há tempo para concursos públicos, como é óbvio, os custos vão derrapar e começam a arrebentar escândalos como os 5 milhões para o palco, que vai ser, apesar de tudo, não direi uma gota d'água, mas uma despesa
menor comparada com a despesa total que eu estimo que para os contribuintes entre a Câmara de Loures, a Câmara de Lisboa e o Governo Central nós vamos gastar 100 milhões de euros nesta brincadeira. Eu tenho o maior respeito pelo Papa Francisco, sou um dos admiradores do Papa Francisco, tenho o maior respeito pelos católicos, mas eu acho que isto é absolutamente abusivo, isto é abusar do dinheiro dos portugueses, é abusar do dinheiro dos contribuintes. Faz-me lembrar quando o antecessor do Papa Francisco foi à Costa do Marfim, e o Houphouët-Boigny, que era o presidente da Costa do Marfim, resolveu fazer uma cidade, uma praça maior que a Praça de São Pedro no Vaticano, numa cidade chamada Yamoussoukro, e gastou ali uma fortuna que equivalia a 5 anos da riqueza produzida no país africano da Costa do Marfim. Nós obviamente não chegámos a tanto, mas a nossa atitude de nos lançarmos em eventos para os quais o país não tem nem capacidade de organização, nem dimensão financeira para sustentar, é uma atitude de país de terceiro mundo. Mas chegados a este ponto, Miguel, com a meta à vista e com a obra a ter que ser feita, como é que vê esta ideia de que haverá aqui um benefício para o país e para a cidade na requalificação daqueles terrenos para o futuro? Olha, isso aconteceu com a Expo 98, porque se pôde urbanizar. Agora eu ali não vejo que requalificação é que poderá ser feita e sobretudo não vejo que reaproveitamento do palco é que poderá ser feito. Vão usar o palco para quê? E aliás José Sá Fernandes já disse que só 1/4 do palco é que poderá ser reutilizado e parte dele, aliás, a cobertura do palco vai assentar em penas de betão que vão estar no solo e, portanto, essa parte não é reaproveitável. Não sei o que é que poderá ser aproveitado dali. Agora, de facto, quer dizer, não faz sentido, para mim não faz sentido tudo isto, para além de uma coisa que eu já estou a prever, é que nestes custos e nestes 100 milhões de euros que eu estou a estimar, não estão os custos de segurança, nem de mobilidade, nem os danos que vão ser causados à cidade por 1 milhão de euros a mais em Lisboa, que é uma coisa que nós nem conseguimos prever o que é que vai ser. Felizmente vai ser em agosto, onde há menos gente na cidade, mas mesmo assim vamos ter 1 milhão de jovens à solta em Lisboa durante vários dias. E eu não sei quem é que vai conseguir ter mão neles, organizá-los, hospedá-los, etc. Tudo isso. Miguel Sousa Tavares, dos dois lados do Atlântico. Assim, o Brasil não vai dar certo. O episódio desta semana teve a sonoplastia do João Martins. Já sabe, a opinião à sexta-feira.